Meus irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito da maior bênção que pode acontecer na vida de um homem. A maior bênção descrita dentro das Sagradas Escrituras. E essa bênção, você pode ter certeza que não é a ressurreição de Lázaro, que depois de 4 dias que estava morto, foi ressuscitado. A maior bênção que nós podemos ter é a bênção da salvação. Amém? A bênção da salvação. Ela é preciosíssima, preciosíssima. A bênção da salvação é grandiosa na nossa vida. Eu quero ler o texto em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, onde está escrito assim, 6,17. Esse tempo aqui me traz à memória, eu não sei exatamente quantos anos, eu estava pensando ali, quantos anos já se passou. Quando o pastor Bob Martins, missionário americano, esteve aqui conosco. Eu não sei se foi em 2010 ou 2000. Alguém se recorda que ano foi? 2000? 2000. Já faz 21 anos já, né? Ele, o pastor Bob Martins, a esposa dele, a Rhonda. Nós tínhamos também um missionário que o traduzia, o Marcos Albert. Está na Austrália, se não me falha a memória. Ele é um missionário, ele esteve aqui no Peru, esteve na Bolívia, foi para um país bem próximo à Rússia, não me lembro, não recordo agora o nome. E nós tínhamos também o Joshua, um rapaz novinho que estava aqui, acho que tinha uns 15 anos, se não me falha a memória. Tínhamos também a Holly, também mais ou menos essa idade. Hoje ela é casada, ela tem mais de 10 filhos já. 10 filhos. Alguns são adotados, né? São adotados. De vez em quando ela, tenho amizade que ela não fez, de vez em quando ela posta lá a família toda dela, uma família muito grande, uma família muito bonita. E eles vivem num campo, numa fazenda. Me lembro que ela era da Carolina do Norte, não sei se ainda está. Então eu estava recordando, né, trazendo a memória, foi uma época dessa de frio, nós fizemos, se não me falha a memória, 11 dias de campanha, direto, né? E muitas bênçãos aconteceram, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Deus usou muito poderosamente a vida do pastor Bob Martins. E o frio, né, me fez recordar daquele tempo, né, mais de 20 anos atrás. Deus abençoe isso, aonde eles estiverem. O pastor Bob Martins, ele já tinha, eu acho que na época ele já tinha quase 60 anos, penso eu, 55 a 60 anos, já faz 20 anos, e ele ainda é missionário, ele e a esposa. Eu não me recordo o país onde eles estão, mas eu sei que eles estão no campo missionário, pregando a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: usem o capacete da salvação. É isso, somente aí. Ou usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. E eu quero falar nessa noite, nossa salvação é Deus. Nossa salvação é Deus. O apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele disse que, na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus. Isso é salvo por algo que nós não merecemos, algo que o Senhor fez por nós, sem haver da nossa parte nenhum tipo
de merecimento. Nada, 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 nada. Nós não somos salvos por obras que realizamos, por obras que fazemos, e que, consequentemente, por fazermos essas obras, nós merecemos alguma coisa de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus. Mesmo não merecendo absolutamente nada de Deus, Deus olhou para nós com uma compaixão tão grande, vendo que nós estávamos todos perdidos e não tínhamos condições por nós mesmos de alcançar a salvação. Então Ele enviou o Filho dele aqui a este mundo, e o Filho dele então nos trouxe a salvação sem merecermos. Pela graça sois salvos, né? Mas nós somos salvos pela graça, meus irmãos, e junto com a graça nós recebemos muitos outros benefícios do Senhor, né? A salvação que foi produzida pela graça na nossa vida, e com isso nós recebemos muitos outros benefícios. Mas o Senhor nos faz um alerta. Ele nos deu a salvação de graça, mas Ele lançou sobre nós a responsabilidade de não permitirmos que ninguém roube a nossa salvação. Ninguém roube a nossa salvação. Lá no capítulo 1, versículo 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, está escrito assim, ó: sede sóbrios. O que é ser uma pessoa sóbria? É ser uma pessoa de juízo, não é? Quando a pessoa não está sóbria, ele está bêbado, ele está fora de si. Então ele diz assim: sede sóbrios. Sendo sóbrio, então procure vigiar. Por que procura vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, ele não anda ao redor, ele anda em derredor. Ele não anda ao meu redor, ele anda ao derredor. Com que propósito? Buscando a quem possa tragar. Ele anda ao meu derredor, bramando como um leão, parecido como um leão, mas ele não é o leão. Leão é nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele tem um propósito com isso. O propósito dele, qual é que é? É tirar de nós, roubar de nós, arrancar de nós a salvação. Irmão, você não imagina o ódio que ele tem de nós. Você não imagina o ódio que ele tem do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou incondicionalmente e veio aqui e nos deu a salvação inteiramente de graça. Nos tirou das mãos dele, nos arrancou das mãos dele e nos proporcionou essa bênção tão maravilhosa, tão grandiosa, essa bênção que nós já estamos desfrutando aqui, mas que na verdade, onde nós iremos desfrutá-la na totalidade, vai ser na presença do Senhor para todo sempre, na eternidade. Então, a nossa salvação, ela é de Deus, ela é de graça. Ela é de Deus, ela é de graça. Mas, lembra-te sempre, vigie, guarda-te. Não permita que esse que ande ao seu derredor venha ao seu redor ou venha sobre si, porque se ele encontrar uma brecha, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Uma outra coisa que o Senhor, Deus fez por nós, irmãos, no capítulo 12, versículo 3 de Isaías, a fonte da salvação da qual tiramos água. Deus, Ele é a fonte da salvação da qual tiramos água. Isaías capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. Com alegria vocês tirarão água da fonte, não das fontes da salvação. Há uma única fonte, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, nosso Senhor e seus discípulos eles estão passando pela cidade de Samaria, e lá na cidade de Samaria haviam, antes de adentrar na cidade, havia um espaço local aonde Jacó furou um poço, e os samaritanos achavam que porque Jacó
que foi um patriarca e que furou o poço, era ali o local aonde Deus iria manifestar a sua graça, aonde o Messias apareceria, e aonde o Messias se colocaria e traria salvação para as pessoas. Então eles tinham isso em mente. E o Senhor está passando por ali junto com os seus discípulos, aproximadamente meio-dia, e ele está com fome, e ele para, e ele fica ali perto da fonte, ali do poço de Jacó. E ele fica ali enquanto os seus discípulos, eles vão para a cidade, e eles estão indo lá para comprar pão para se alimentarem. Quando eles estão voltando, eles estranham um fato que está sucedendo. O que está acontecendo? O Senhor Jesus Cristo está conversando com uma mulher samaritana, né? Estranharam porque não havia nenhum contato entre eles amigável, de forma alguma. Eles nem se conversavam entre si, porque para o judeu não era lícito conversar com o samaritano, nem ter amizade com o samaritano, e não ter também nenhuma comunhão com os samaritanos, porque os samaritanos, eles não eram judeus legítimos, não era. Então eles tinham esse preconceito dentro do coração deles, e eles estranham o fato de Jesus não ter isso, de Jesus chegar ali e estar conversando com aquela mulher. E houve um diálogo entre eles, né? Jesus pediu água para a mulher também estranhou o fato dele falar com ela, e ela disse, mas como é que pode, o senhor sendo um judeu, né, vem pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí o Senhor Jesus Cristo se revela a ela, diz para ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo dado de beber, você lhe pediria água viva. Água viva. Ela fala, mas como é que eu pedi água viva? Você não tem nada aí para tirar, não tem nenhuma vasilha, nada, né? E aí o Senhor Jesus Cristo se revela a ela como a fonte da água da vida, que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede, nunca mais procurará qualquer outra fonte, porque nosso Senhor, Ele nos dá da água da salvação, da água da salvação. Então, meus irmãos, a nossa salvação é Deus, Ele é a fonte da salvação da qual nós tiramos água. Ele também é o caminho da salvação pelo qual andamos. João capítulo 14, versículo 6, nosso Senhor diz assim, respondendo a uma pergunta, eu sou o caminho, você conhece esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não fale nunca, ninguém vai ao Pai, porque isso não está na Bíblia. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, né? Então, mas por que o Senhor falou isso? Irmãos, quando nós nos convertemos, nós não sabemos todas as coisas. Há muitas coisas que vão ser reveladas à nossa vida, que estão ali na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou todos os seus discípulos, eles começaram a andar com o Senhor, não pense você que eles não tinham dúvida com respeito às coisas, não pense você que eles não tinham dificuldade para entender as coisas, tinham sim, tanto que quando Jesus pregava, eles questionavam o Senhor em particular, o que é que o Senhor quis dizer com aquilo, o que é que o Senhor falou a respeito daquilo, aquela parábola que o Senhor contou, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Então, o Senhor estava chamando-os para a vida espiritual, para que eles pudessem desenvolver e entender aquilo que o Senhor dizia. E num momento de conversa, de João 14 ali, onde Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé estranhou. Tomé perguntou, mas peraí, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Então vejam bem, irmão,
era alguém que posteriormente iria se tornar um apóstolo do Senhor, mas ele tinha dúvidas. Por quê? Porque ele estava no começo da fé. Assim como nós temos muitas dúvidas quando nós estamos iniciando a nossa fé, e muitas dessas dúvidas serão dissipadas conforme a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, né? Eu sei que você também às vezes tem muita dúvida no teu coração a respeito de muitas coisas. Isso é normal, isso é natural, porque nós estamos num aprendizado com o Senhor, estamos aprendendo com o Senhor, aprendendo com a palavra dele. Então Tomé fala para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos conhecer o caminho? Aí o Senhor fala para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, o Senhor fala isso para Tomé. A nossa salvação é Deus, a confissão da salvação para a bem-aventurança. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, o apóstolo São Paulo fala a respeito da fé para a salvação. E ele fala também que quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, ele faz dois tipos de confissão, uma no coração e outra com os lábios. No coração se crê para a salvação e com a boca se confessa que está salvo, se confessa que aceitou Jesus como seu Senhor. E no capítulo 10, versículo 10 de Romanos, diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele está falando aí a respeito da pregação do Evangelho, da mensagem pregada. Nosso Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele estava passando num determinado local e os discípulos repararam um homem que era cego de nascença. Aí eles questionam o Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham com eles mesmos que alguma coisa pré-concebida, né? Por exemplo, eles acreditavam, os discípulos próprios, os judeus em si, eles acreditavam que toda pessoa rica era beneficiada por Deus. Todas as pessoas ricas. E eles, consequentemente, tinham esse pensamento: ora, se Deus ele beneficiou as pessoas com riqueza aqui nesta terra, consequentemente, essas pessoas já têm um lugar preparado por Deus no céu. Eles tinham esse pensamento. Por isso que eles estranharam quando aquele jovem rico, Jesus disse para eles assim: vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Eles estranharam quando aquele rapazinho foi embora, porque eles tinham isso na mente deles. Aí eles perguntam: mas então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Houve esse questionamento. Bem, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então o Senhor, eles também tinham um outro preconceito. O que era? Eles achavam que todas as pessoas que eram enfermas e doentes eram como consequência do pecado das próprias pessoas ou dos pais. Então, quando eles veem um cego de nascença, eles perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Aí então o Senhor também desfaz esse preconceito. Ele fala: nem ele nem os pais pecaram. Mas isso aí aconteceu para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo vai e ora pelo homem. E o homem que outrora era cego de nascença, ele começa a enxergar. Aquilo vira um alvoroço, irmão. E aquelas pessoas que procuravam encontrar algum deslize no Senhor Jesus Cristo, eles ficaram irados demais ao saber que aquele homem que era cego tinha sido curado. Eles vão então e chamam os pais do rapaz e perguntam: escuta, o seu filho era cego, ele era cego,
Não, meu filho nasceu, nasceu cego. E como é que agora ele está enxergando? Aí eles falam para aqueles homens: ora, ele tem idade suficiente, pergunte para eles. E por que eles falam isso? Porque todo aquele que confessasse que Jesus Cristo era um operador de milagres, ou era o Salvador, eles eram expulsos da sinagoga. E eles não querendo ser excluídos da sinagoga, disseram: pergunta para ele tem idade suficiente. E eles vão lá e questionam o cego: quem foi que te curou? Eu não sei quem foi que curou, eu não cheguei, não sei quem foi que curou. Então você dá glória a Deus porque aquele homem que te curou é um pecador. E ele diz assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora estou enxergando. Mas vocês devem lembrar de uma coisa: que Deus não responde a oração de pecadores. Como é que ele respondeu a oração que esse homem me fez? Como se estivesse conversando assim. Aí acabou aquela conversa. No outro dia o Senhor se encontra com o cego. Aí o Senhor pergunta para ele assim: você crê no Filho do Homem? Porque o Filho do Homem... E aí ele diz: mas quem é ele para que eu creia? Aí Jesus diz: eu que estou falando contigo. Aí é que a Bíblia nos fala assim, a atitude que esse homem tomou, nos diz aqui: então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele confessou com a boca: Senhor, eu creio, eu creio. E então ele se ajoelhou e adorou o Senhor. Amém, irmãos? Olha, Abato, Deus é uma coisa tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa para nós, mas tão importante, né? Que a certeza da salvação, ela nos vem pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre a eficácia do sangue de Jesus. Muitas pessoas, talvez algum ou um ou outro, talvez não vai entender o que eu vou falar nesse momento. Mas o único sacrifício que Deus aceitou para salvar o homem foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, um sacrifício perfeito, um sacrifício santo, um sacrifício justo, um sacrifício que não tinha nenhum tipo de mácula. Puro, o único imaculado. Irmão, quando você ouvir alguém dizer assim: imaculado, 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 a única pessoa que tem esse título é nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais. Ele é o único imaculado. O único imaculado é Ele. Justamente se houvesse outro imaculado, o Senhor aceitaria o sacrifício dessa outra pessoa. E essa pessoa seria salva por ser imaculada, sem mancha nenhuma, sem pecado algum, sem erro algum, sem falha alguma. Mas o apóstolo Paulo fala que todos pecaram, todos, indistintamente. Pedro, Paulo, Maria, João, José, todos, indistintamente, todos pecaram, todos. O único imaculado que veio para salvar a todos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Ele não fala que ele é um dos caminhos, dando-nos a entender que poderemos chegar até a presença de Deus por qualquer outro variante, por qualquer outro caminho, por qualquer outra bifurcação ou coisa assim. Ele é o caminho, o único caminho. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, Deus se fez homem, assumiu a forma humana, sangue, carne, para ter esse corpo, para oferecê-lo sobre um sacrifício, sobre o altar que foi a cruz lá do Calvário. E está escrito aqui no capítulo 10 de Hebreus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer a eficácia do sangue de Cristo. Nós podemos confiar que a nossa salvação ela foi realizada pelo derramar do sangue puro, santo, imaculado do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente no corpo dele rasgou-se o templo, rasgou-se o véu da separação.
Hoje nós podemos falar com Deus diretamente. Hoje você pode levantar a sua voz ao Senhor diretamente. Primeiro, porque você foi remido pelo sangue de Jesus, foi purificado. E segundo, porque o véu que separava você e Deus no corpo de Cristo foi rasgado. E você então tem pleno acesso pela eficácia do sangue de Jesus Cristo ao altar do soberano Deus. Então, quando você abrir a tua boca para falar, lembra-te sempre, o sangue, a eficácia do sangue trouxe a você e dá a você essa ousadia de você adentrar no Santo dos Santos e poder falar com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Conversar com o Deus Todo-Poderoso. Orar ao Deus Todo-Poderoso, engrandecer o Deus Todo-Poderoso, resmungar diante do Deus Todo-Poderoso, reclamar diante do Deus Todo-Poderoso, mostrar e expor diante dele os seus desejos, colocar diante dele, falar com ele, conversar com ele, dialogar com ele, certo de que você está na presença dele, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está diante dele pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor. Outra coisa, irmão, que a salvação do Senhor, a nossa salvação é Deus, é a alegria da salvação para gozo interior. Olha, irmão, todos nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos a alegria, o regozijo de ter comunhão com Deus, né? O sangue de Jesus nos trouxe esse regozijo, porque aquilo que fazia separação entre nós e Deus, que era o pecado, foi removido pelo sangue. Então nós temos uma linha direta com o Senhor. Mas, preste atenção no que eu quero lhe dizer. Se você voluntariamente, ou eu voluntariamente, ou qualquer pessoa, embora sendo salva, se procurar, realizar ou buscar pecar contra o Senhor, o que vai acontecer? Essa linha direta vai ser interrompida. Ou vai ser cortada. Irmão, o apóstolo São Paulo, ele fala a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de fé. Ele era um homem que tinha o coração mais carregado de fé, cheio de convicção. E Deus foi trabalhando a vida de Davi, porque Deus se agradou da vida de Davi por causa da fé. Deus não se agradou de Davi porque ele era baixinho. Não se agradou de Davi porque entre os 7 irmãos que ele tinha, mas eram 8, né? Os outros, ele era maior, melhor, mais bonito. Não, nada disso, não. O que agradou a Deus na vida de Davi é a fé. O que o escritor aos Hebreus disse, irmão? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você tem algo no teu coração que você agrada a Deus, que é a tua fé. Se você não a tivesse, você não estaria aqui agora. Também não estou querendo dizer que quem não está aqui não tem fé. Eu estou dizendo que você poderia ter escolhido estar em qualquer outro local, em qualquer outro lugar, em qualquer outra escolha sua. Mas você está aqui porque você tem fé em Deus. E isso é que agrada a Deus. Não é o bem social, não é o bem monetário que a pessoa tem, não é a posição social, não é o status que a pessoa tem, não é o conhecimento que a pessoa tem. Nada disso pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que todo mundo pode ter. Fé. Todo mundo pode ter fé. Todo mundo.
Nem todo mundo pode ser rico, nem todo mundo pode ter status social, nem todo mundo pode ter saúde, nem todo mundo. Mas a fé todo mundo pode ter se a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, ele tem o coração dele aberto para acatar, para receber essa palavra. E Davi, ele agradou a Deus porque ele era um homem de fé, E Deus então teve a oportunidade de trabalhar com ele. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé. Deus trabalha com pessoas que acreditam, que creem, que têm fé. Né? Então, Deus está trabalhando a vida de Davi. Levou Davi a ser rei de Israel, um rei abençoado, um rei muito próspero, um rei que todo mundo percebia que era um reinado cuja mão de Deus estava. A mão de Deus estava. Mas só que houve um momento na vida dele, irmão, que ele teve um vacilo terrível. Quando eu li lá no começo, que é para a gente vigiar, porque existe um camarada que nos odeia e que anda ao nosso derredor, querendo chegar ao redor e, consequentemente, querendo tocar em nós, né? Então, esse começou a chegar ao derredor dele. Sabe por quê, irmão? O diabo não pode derrotar Deus, não tem como derrotar a Deus, não tem como. Mas ele pode atingir a Deus atingindo os filhos de Deus. Olha, vou falar que é verdade. Você que tem filho, mexeu com seu filho, mexeu com você, não é verdade? Sim ou não? Não é? Mexeu com o teu filho, mexeu com você. Não é assim? É assim, né? Então, ele estava... Infelizmente, houve... Davi não fez aquilo que está escrito em 1 Pedro 5,8. Ele não vigiou. Consequentemente, ele caiu numa situação horrível e terrível. Ele pecou contra as pessoas e pecou principalmente contra Deus. E isso fez com que ele perdesse a alegria da salvação. Então, quer dizer, amado, que a pessoa que é salva, ela tem uma alegria dentro do seu interior. Não é que ela está rindo o dia todo, não é que ela está dando risada a todo momento, não é. Mas no interior dela, ela tem paz de espírito. No interior dela, ela é uma pessoa feliz, e essa felicidade é gerada porque ela tem paz com Deus. Tem paz com Deus. E consequentemente, isso traz alegria, a salvação traz alegria. E Davi, irmão, ele pecou, ele caiu, e aí então ele caiu em si, e ele percebeu que ele tinha perdido a alegria da salvação. Aí então, ele diz aqui no capítulo de número... Salmo 51, 12... Davi diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Olha que coisa, irmão, ele era um homem de fé, ele se arrependeu, mas se arrependeu tanto, que ele ficou diante de Deus até Deus restaurar, até ele sentir-se perdoado por Deus e, consequentemente, Deus restaurar a comunhão dele e também a alegria, devolver a alegria da salvação. Alegria da salvação. Mas a vida dele ficou manchada para todo sempre. A vida dele ficou manchada para todo sempre. Mas o Senhor o perdoou e devolveu ao coração dele a alegria da salvação. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, amado, eu vou só falar mais de uma coisa para mim, para encerrar, né? Eu estou achando que está muito frio, né? Eu estou aqui em cima dessa tábua aqui,
mas vocês estão aí nesse piso frio, piso gelado aí, né? Eu creio que, só para me encerrar aqui, o Senhor também nos dá, irmão, as vestes da salvação para nos cobrir. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías está falando com o Senhor, ele diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. Não foi ele que se vestiu de salvação, foi o Senhor que o vestiu de salvação. Amém? Porque a pessoa não pode ser salva por si própria. Para se vestir de salvação, ela tem que ser vestida pelo Senhor, porque a salvação ela vem do Senhor e ela é do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui, em nome de Jesus. E se você, amado irmão, se você está aqui conosco, quem sabe ainda não teve e não tem a alegria da salvação, quem sabe você vive atribulado com muitas coisas, não pense você que todos os que estão aqui dentro também não têm as suas tribulações. Todo mundo tem as suas tribulações, só que aquele que tem Jesus como Salvador, derrama sobre ele a esperança, derrama sobre ele os seus anseios, coloca sobre ele as suas lutas, coloca sobre ele as suas dificuldades e por ele é ajudado. E isso quer dizer que no coração dessa pessoa, desfruta-se a paz, desfruta-se a tranquilidade, desfruta-se a convicção e a certeza de que Deus está lhe abençoando constantemente. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu estou orando por todos esses amados irmãos que aqui se encontram nesta hora. Que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre todos, ó Deus, em nome de Jesus. E que a bênção mais preciosa que um homem pode alcançar e que não é dele mesmo, essa bênção que vem do Senhor, que é a bênção da salvação. Senhor, meu Deus, concede isso sobre a vida desses teus filhos, para a glória do teu santo nome. Amém e amém.